fazer o recheio da nossa torta de frango, a gente vai pôr um fio de azeite, uma cebola picadinha, 2 dentes de alho picadinhos e vamos deixar isso aqui dar uma fritadinha. Depois que deu uma refogadinha na nossa cebola, eu vou colocar um frango, é peito de frango que eu cozinhei em uma água com... Eu pus um dentinho de alho nessa água. Aquelas pontinhas da cebola que sobram quando você pica. Você pode pôr várias coisas ali, casca de cenoura bem lavadinha, tal, para fazer um caldo, porque esse caldo a gente vai aproveitar aqui também agora. E pronto, eu já usei um peito sem osso para fazer, mas pode usar o com osso. Eu vou pôr aqui 2 colheres de sopa de um molhinho de tomate. Vou pôr uma xícara e meia de ervilha, azeitona, você usa a gosto. Aqui eu tenho 2 colheres de sobremesa cheia de amido de milho. Eu vou misturar isso a 1 xícara do caldo do cozimento do frango, tá? Aquele caldo que eu falei que eu cozinhei o frango, eu separei e eu vou diluir o amido de milho nisso. Tá frio, tá, gente? Isso vai fazer aquele creminho gostoso dos recheios de torta. Tem gente que usa leite, eu prefiro usar o caldo do cozimento. Vou pôr uma pimentinha do reino. Eu não vou pôr sal, porque eu já cozinhei o meu frango com sal. O amido de milho, para ele espessar, ele precisa ter a junção de 2 coisas: temperatura alta e atrito. O que é o atrito? É mexer. Então, enquanto está no fogo, você tem que ir mexendo. Primeiro, para não grudar, não empelotar, e também para acelerar esse processo de espessar o teu recheio ou o teu molho. Quando eu tô vendo o fundo da panela assim, é que eu já posso desligar. Eu vou deixar isso esfriar para poder fazer a torta. Enquanto esfria, eu vou fazer a massa. Eu tenho aqui meio quilo de farinha de trigo normal, 150 gramas de margarina gelada. Vou pôr uma pitadinha de sal, 2 colheres de sopa bem cheia de iogurte. Vou fazer aqui uma farofinha. Fiz essa farofinha aqui. Eu vou pôr aqui no meio um ovinho batidinho, 2 colheres de sopa de água gelada. Tudo que eu uso aqui nessa massa tem que ser gelado, tá? E ela é pra misturar rápido, não é pra sovar, nada disso, tá bom? A gente vai juntando. Eu vou pôr isso num saquinho plástico e levar na geladeira. Eu já tenho uma gelada, tá? Por que precisa ir para a geladeira? Para poder abrir mais facilmente. E assim, se você achar que precisa um pouquinho mais de água, que ficou muito seca, é só pôr um pouquinho, vai pondo aos pouquinhos, porque tudo depende da farinha, do dia, da temperatura que tá o dia, tá? Vou dividir ela em 2 partes, sendo uma parte um pouco maior que a parte de baixo, que ela também tem que cobrir as bordas da forma, tá? Não precisa muita farinha, não. Só uma chuvinha, que a massa tá bem geladinha, tá boa. O que eu faço? Para facilitar de abrir redonda, já que minha forma é redonda. A parte de baixo eu gosto de fazer ela mais fina, tá? Para ela assar melhor. Realmente fácil de abrir, por quê? Porque eu deixei ela 1 hora na geladeira, tá, gente? Vamos tirando aqui as pontas, vamos tirar isso que sobrou e a gente pode juntar com aquela parte de cima, tá? Com a massa de cima. Agora que já tá a nossa massa aqui, o recheio já esfriou, ó como ele fica mais firme, ó. Porque ele já tá frio. A gente vai pôr o nosso recheio aqui, tá?
É bastante recheio, gente. Não é nada miguelado. Agora nós vamos fazer a nossa parte de cima. Abre a nossa massa redonda. A parte de cima pode deixar um pouquinho menos fina, tá? Mas nada também de uma massa muito grossa, não. Pode deixar ela assim, tá? E aí a gente vai cobrir a nossa torta, tá? Onde fica um defeitinho, a gente depois vai fazer com o cortador para poder juntar bem esses cantinhos, tá? Com o dedo você junta bem os cantinhos. Eu vou abrir e vou fazer com o cortador que eu tenho, eu vou fazer uns enfeitinhos, tá bom? E assim você vai fazendo conforme tem massa e conforme o enfeite que você quer fazer, tá? Agora a gente vai pincelar uma gema batidinha para ficar bem douradinho. Essa gema é caipira, fica ainda mais amarelinho, tá? E agora a gente leva ao forno 200 graus, pré-aquecido, por mais ou menos meia hora, 40 minutos, dependendo do seu forno, tá bom? Depois de uns 35, 40 minutos, olha que linda e douradinha a nossa torta de frango, perfeita para um lanchinho.